Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre dois temas: como ser livre e temperança. E nós vamos perceber que para a gente chegar a esta liberdade, nós precisamos da temperança. A liberdade, ela não está isolada de outras características e outros valores que fazem parte da vida dos seres humanos. Ela pode ser associada, por exemplo, às consequências de cada escolha que fazemos. Ser pensada como algo a se conquistar. E existem situações nas quais a liberdade é mais forte que seus limites. Tem momentos em que somos totalmente livres? Como seria viver dessa forma, então? E o que poderíamos fazer, pensar ou sentir sendo plenamente livres? Então, aqui tem uma atividade que está lá no nosso material e ele traz uma brincadeirinha simples para a gente colocar sim ou não, pensando em como a gente é ou não livre, em como nós podemos sentir esta liberdade no nosso dia a dia. Se é praticando o nosso esporte favorito, se o nosso esporte favorito ele tem regras, se a gente pode ir em todos os lugares que nos convidam, se isso é ter liberdade, se tem comportamentos que não são aceitáveis, enfim. Aqui, esta brincadeirinha é para a gente ir percebendo que a liberdade ela traz responsabilidades a nós, que nós podemos fazer tudo o que queremos, mas nós precisamos ter responsabilidade em tudo o que nós fizemos. Os filósofos da antiguidade também se preocuparam com a questão da liberdade e questionaram se os nossos desejos nos libertam ou se eles nos escravizam. Então nós temos dois pensadores aqui, Aristóteles e Epicuro. Aristóteles vai dizer assim para nós: sem temperança não há liberdade. É o mesmo lá das nossas refeições, na gastronomia, na cozinha. Se nós colocamos sal demais ou de menos na nossa comida, a comida não vai ficar bem temperada, não vai haver um equilíbrio de sabor. Então, assim é na nossa vida. Nós precisamos ter um equilíbrio nas nossas atitudes, pensamentos e formas. Epicuro diz que devemos procurar o prazer, porém evitar a dor e evitar prazeres que tragam dores futuras. Nós temos que ter prazer nas coisas que a gente faz, ou seja, nós devemos sim fazer as coisas que são prazerosas a nós ou que nos deixam bem, felizes. Porém, nós temos que evitar as dores e os prazeres que possam nos trazer mais dores no futuro. Além das necessidades naturais ligadas à sobrevivência, o ser humano ele tem desejos. E alguns desses desejos chegam a ser tão intensos, tão fortes, tão profundos, que parecem que a gente não consegue mais controlá-los. Há pessoas que se deixam levar e justificam essa atitude dizendo: foi mais forte do que eu não tive escolha, não havia outra opção. Porém, nem todas as pessoas pensam dessa maneira. E algumas, ao contrário, julgam que podemos e devemos controlar sim todo o desejo, agindo sempre de acordo com as regras e os deveres. Na Grécia Antiga, Aristóteles, ele reflete sobre esses posicionamentos. E ele chegou à conclusão de que nós devemos procurar o equilíbrio em razão aos sentimentos e a satisfação dos desejos. Então, como nós vimos anteriormente, ele chama isso de justa medida ou de temperança. E para a gente se tornar uma pessoa temperante, equilibrada, ele afirmava que era preciso agir evitando dois extremos, a falta e o excesso, ou seja, manter o equilíbrio é nós não andarmos nem no radicalismo, por um lado, e nem no radicalismo, para o outro lado. Ter o equilíbrio é estar ali no meio, não no meio em cima do muro, mas no meio nem sendo tão radical para um lado, nem sendo tão radical ao outro lado.
Ele não proibia e nem condenava a satisfação dos desejos, mas ele alertava contra os maus efeitos do exagero. Afirmava que o exagero poderia transformar nossos desejos em vícios escravizantes. Você imagina que isso acontece no seu dia a dia? Por exemplo, quem gosta de um game? Você às vezes exagera no tempo que fica diante dos games, que fica jogando? E isso pode trazer você a um vício? Epicuro foi outro importante filósofo grego da antiguidade. Ele divulgou suas ideias algumas décadas depois de Aristóteles em uma escola cercada por belos jardins. Perto da natureza, ele refletia e dialogava com seus alunos e amigos e principalmente sobre a felicidade. E duvidava que a felicidade viesse da satisfação de todos os desejos humanos. Ora, mas professor, então nós não seremos felizes se a gente fizer todos os desejos que a gente tem? Ele ensinava que o prazer era um bem que todos deveriam buscar e que a dor um mal que todos deveriam evitar. Claro, quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Porém, nós muitas vezes temos atitudes, pensamentos, ações prazerosas, mas que nos trazem dor. E são essas dores que Epicuro fala que temos que evitar. Ou seja, nós devemos selecionar aquelas situações que de fato nos dão prazer, e não aquelas que trazem um prazer momentâneo e que podem virar uma dor em seguida. Ele alertava que a satisfação de certos desejos causava um prazer momentâneo, seguido por dores e problemas duradouros. Aconselhava as pessoas a buscar um equilíbrio, a simplicidade e a tranquilidade, evitando os vícios, a ansiedade e os excessos. Um pouco do que Aristóteles dizia. Os neurocientistas do século XXI concordam com Aristóteles. O antídoto para a raiva é a calma. E você já experimentou respirar fundo no momento de raiva para se acalmar? É difícil, né? É bem difícil. No momento de raiva, naquele momento de agitação, a gente poder dar aquela paradinha, respirar e se tranquilizar. Ou seja, colocar um tempero e fazer um equilíbrio da situação. É bem difícil. Mas, se nós conseguirmos trabalhar isso em nós, nós conseguiremos alcançar. Os desejos, eles nos movem para além daquilo que somos. Desejar nos motiva a buscar algo que ainda não alcançamos, uma conquista intelectual, material ou física. Quando nós desejamos algo, queremos satisfazer essa vontade. Se isso não ocorre, seja por falta de ação, de recursos, de tempo ou outro motivo qualquer, surge a insatisfação, a raiva, o ódio. Aristóteles dizia que devemos ser temperantes e não errar nem pela falta, nem pelo excesso, buscando sempre a justa medida. Afirmava que quando uma pessoa não realiza seus desejos ou quando alguém se opõe a essa realização, pode surgir um sentimento negativo, a cólera, a raiva, o ódio. Quando somos tomados por esse sentimento, é possível agirmos sem pensar, tomando atitudes das quais podemos nos arrepender depois de nos acalmar. Aristóteles julgava que não temos o domínio sobre o surgimento da cólera e de outros sentimentos, mas temos o poder de controlar a sua duração. E o antídoto para a cólera, segundo ele, seria a calma, a tranquilidade. Quando somos tomados pela cólera, pela raiva, podemos respirar fundo, nos acalmar e esperar a mente e o coração esfriarem. É difícil, é muito difícil. Mas se nós trabalharmos isso de fato dentro de nós, com uma convicção de que isto é importante e vai nos fazer bem, nós vamos conseguir. Ainda hoje, com tantos avanços tecnológicos na área de saúde, psicólogos e neurocientistas concordam com esse pensamento. O psicólogo Daniel Goleman
que a gente estuda lá no IOPE também, ele afirma que o autocontrole sobre emoções arrebatadoras, aquela que nos jogam, como a raiva, é fundamental para o nosso bem-estar. Assim como Aristóteles, ele diz que não temos como controlar o surgimento de tais sentimentos, mas podemos decidir qual a sua duração. Tem neurocientistas que se aproximam do pensamento de Aristóteles afirmando que a calma é o remédio para a raiva. Claro que é. O difícil é a gente conseguir alcançar esta calma no meio da raiva. Quando se pensa em liberdade, é como associá-la ao querer. Chega-se ao ponto de relacionar a liberdade à satisfação imediata e ilimitada de nossos desejos. E aí, nós vamos pensando em todos os bens ao querer ter, de forma tão atrativa pelos diversos meios de comunicação que ficam o tempo todo jogando a nós que nós precisamos ter. E o consumo em grandes quantidades, ele nos torna com um comportamento frequente de consumistas. E esse consumo, ele pode nos levar a um momento de cólera também, a um momento de excesso. Nós podemos receber influências de pessoas famosas, as quais se tornam nossos ídolos e nos levam a querer ser como elas. Porém, nós não estamos sendo como nós queremos, não estamos sendo nós mesmos, mas estamos tendo comportamentos, gostos, ideias de outras pessoas. Observando como os outros são ou como parecem ser, nós definimos como nós gostaríamos de ser. E muitas vezes buscamos ser os melhores, estar acima dos outros, ser invejados, estar no centro das atenções, almejando que todos os olhares estejam voltados para nós. Nosso querer pode ser tão valorizado que chegamos a nos colocar acima dos demais. Julgamos que somente os nossos desejos merecem atenção e que todos eles devem ser satisfeitos. Isso é de fato liberdade? Isso é ser livre? Isso é poder ter prazer nas coisas? Nessas situações, a ideia de liberdade passa a ser associada à afirmação do eu quero, como se o fato de querer fazer algo bastasse para poder fazê-lo. Liberdade é a completa realização dos nossos desejos? Os desejos nascidos por influência da mídia ou de celebridade são realmente nossos? Querer algo é condição suficiente para que esse desejo possa ser satisfeito?